Gostaria de saber o primeiro passo. Como posso fazer para não ser enrolada por um corretor ou até mesmo ir pagando e não receber as chaves? E é muito interessante porque eu, antes de ser corretor, eu fui enrolado por um corretor. Recentemente eu até contei aqui no Instagram e no YouTube também, eu gravei um vídeo contando a minha história de como eu fui enrolado por um corretor. Então, se você quiser conhecer um pouco mais quem é o Felipe, antes do Felipe aparecer na internet, vale a pena você ouvir essa história, inclusive para você não ser enrolada por um corretor. E hoje eu sou corretor e ajudo as pessoas a comprarem o seu imóvel. Mas como eu posso, ajudar essa pessoa a comprar o imóvel dela, Como ela está perguntando para mim como não ser enrolada por um corretor. E olha, e a dica que eu posso te dar para não ser enrolada por um corretor, você tem que saber como funciona o processo. Porque se você souber exatamente como funciona tudo isso, nenhum corretor vai conseguir te enrolar. E eu estou falando isso sendo corretor. Então, entenda o processo, porque inclusive no meio do processo você poderia, se eu fosse seu corretor, te falar: olha, Felipe, eu estou com dúvida nisso aqui, eu sei que funciona assim, por que você está me falando dessa forma? É uma maneira de você se munir de informações, munir de conhecimento, O conhecimento vai te ajudar a fazer uma compra melhor, uma compra em que você não terá problema. Uma compra em que talvez o corretor não te fale sobre algumas taxas, como por exemplo a Maria Helena estava falando, o corretor não te fala, mas se você já aprendeu aqui que existe o ITBI e o registro, você vai falar com o corretor: beleza, você está me falando desse imóvel, gostei demais, o valor coube no meu orçamento, mas existe o ITBI e o registro. E aí, a construtora vai me dar de graça ou eu vou ter que pagar? E aí você não vai ser pego de surpresa, você não vai ser enrolado por um corretor. Então o antídoto, o remédio para que você não seja enrolado por um corretor é aprender tudo que você precisa saber para comprar um imóvel. E aí talvez você fale assim: Felipe, mas o corretor não existe para me ajudar a comprar um imóvel? Sim, ele existe para te ajudar a comprar um imóvel. Mas vamos sair um pouco do ramo dos imóveis e vamos lá olhar como se você estivesse comprando um carro. O vendedor do carro que está lá na concessionária, ele não está ali para te ajudar a comprar o seu carro? Está, mas não necessariamente você precisa chegar lá e confiar cegamente nele. Você precisa ter um conhecimento anterior, você precisa se munir de informações. Imagina que você chega lá para comprar um veículo e você sabe o quanto que você pode pagar por mês, você já tem mais ou menos uma ideia do seguro que você vai pagar e você tem uma ideia do combustível que você vai gastar. E aí você chega lá e o vendedor vai te falar, você vai chegar lá e vai falar: olha, eu preciso de um carro para o meu deslocamento diário, eu gostaria que um carro fosse completo, com ar-condicionado, com direção hidráulica, e isso. E aí o vendedor vai te mostrar um carro, e se você não souber de nada, ele vai talvez te levar por um caminho que não seja o melhor caminho. Digamos que ele vai te falar assim: não, esse carro aqui é excelente, mas ele não tem direção hidráulica não, mas nem faz falta. Peraí, você já dirigiu o carro sem direção hidráulica, você sabe o quanto que isso pode ser um pouco pesado na hora de dirigir, você sabe o custo de manutenção, Talvez ele vai falar com você: olha, esse carro aqui, ele é ótimo, ele é um carro a diesel, por exemplo. Será que você está preparado para um carro a diesel? Será que você sabe o quanto que custa a manutenção do carro a diesel? Antigamente a gente tinha, naquele período que estava fazendo a transição dos carros flex para os carros a gasolina, então eu vi muitas pessoas comprando os carros em que o vendedor falaria: não, pode comprar só de gasolina e depois você troca, se você quiser, você coloca o etanol. Beleza, é possível, mas custa muito caro, então não vale a pena. Então por isso que eu estou te dando esse exemplo, que para não ser enganado por um corretor, você tem que ter conhecimento. Para você não ser enganado por um por um vendedor de veículos, você precisa entender sobre o veículo, que tipo de veículo que você precisa, qual que é o seu trajeto, quais as coisas que você vai precisar.
Às vezes a sua família tem 4 pessoas e o vendedor vai te vender uma picape, uma caminhonete, vai falar, não tem problema não. Depois você coloca um banco na parte de trás da caminhonete. Não existe. Por quê? Porque não é possível fazer essa adaptação. Então, o remédio para não ser enganado por um corretor é se munir de conhecimento. É entender qual que é o tipo de imóvel que você quer, qual a localização que você quer, porque quando você for conversar com esse profissional, tudo bem ele te apresentar outras coisas, mas você vai conseguir nortear ele. Olha, amigão, beleza, obrigado por você ter falado isso aí, mas esse tipo de imóvel não serve para mim. Ele é muito bonito, você está me falando tudo que ele tem, mas o valor dele é 200 mil. E eu já me preparei antes, eu já fiz as minhas contas e eu sei que eu posso comprar um imóvel de até 150 mil. Então você tem um imóvel de 150 mil, você vai fazer uma compra muito mais assertiva. Você vai chegar até esse corretor com todo o ferramental, né, com todos os dados que você precisa, e você vai falar para ele, olha, eu preciso de um imóvel exatamente assim. Você tem um imóvel assim para me mostrar? Você tem um imóvel assim para me oferecer? E aí o corretor vai ficar pensando, poxa, esse cliente vem muito preparado, ele sabe exatamente o que ele quer. Então, esse é o caminho. E respondendo a segunda parte da sua pergunta, como não ser enrolado, né? Se eu for pagando e depois não receber as chaves. Aconteceu muito isso no passado. Muitas pessoas compravam imóveis na planta, começavam a pagar, né? E aí depois, na hora que iam receber as chaves, talvez a construtora tivesse falido e eles não recebiam as chaves. Para isso que existe o crédito associativo. Como que funciona o crédito associativo? É onde um banco se une à construtora para fazer aquela construção. Um exemplo muito claro é a Caixa Econômica Federal, que ela se une com várias construtoras para construir os imóveis do Minha Casa Minha Vida. Então a construtora ela tem um projeto e ela chega à Caixa e fala, Caixa, eu estou com esse projeto aqui para construir, você quer entrar comigo com parceria? E a Caixa, aprovando aquele projeto, fala, sim, eu vou entrar e nós vamos construir esse prédio, esse apartamento juntos. E elas começam a construção. E nesse momento você vai lá e compra esse apartamento e assina o contrato com a Caixa. Então você assina um contrato com a construtora, mas logo em seguida você assina um contrato com a Caixa. Ou seja, você está se resguardando de um possível problema. E aí acontecendo dessa construtora ter um problema e não conseguir entregar as chaves ou não ter dinheiro para finalizar, você não tem problema, porque quem garante a entrega do imóvel é a Caixa Econômica Federal. É ela que vai lá todos os meses fazer vistoria e ela só libera o dinheiro para a construtora daquilo que já foi construído. Então, na pior das hipóteses, aconteceu um problema, a construtora não finalizou o seu imóvel, o dinheiro que a Caixa já passou para ela foi exatamente o que ela já construiu. Então você não fica no prejuízo. E aí a Caixa então entra em contato com outras construtoras, fazem uma licitação para que outra construtora termine o seu imóvel e você vai receber o seu imóvel exatamente do jeito que você sonhou. Então, fazendo dessa forma, através do crédito associativo, você não tem risco. O risco é zero. Você não tem risco de não receber as chaves do seu imóvel.